Afinal de contas, quem está ganhando a guerra? Já estamos aí entrando na 4ª semana. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã e continuam atacando. Mas quem está levando a vantagem? Quem está utilizando aí a melhor estratégia? Fique comigo aqui até o final desse vídeo que você vai entender todo o contexto, tudo que está rolando nesse embate, nessa agressão dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Mas antes, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Tem um botão escrito inscreva-se. É de graça, meus amigos, não custa nada. Deixe seu like e comentários. Sua opinião é muito importante para nós. O que você acha disso tudo a respeito da guerra envolvendo aí os Estados Unidos e Israel contra o Irã, né? E também os países ali do Golfo e como que isso está refletindo na economia mundial. Bom, meus amigos, é uma pergunta bastante simples, né, e ao mesmo tempo bastante complexa. Quem está ganhando a guerra? Bom, vamos analisar as táticas utilizadas. Desde o início, os Estados Unidos e Israel partiram para o que chamamos de decapitação do poder. São ataques pontuais em lugares onde as lideranças iranianas se concentravam. Pode ver que os Estados Unidos e Israel eliminaram ali, mais por parte, né, de Israel, que partiu para a caça de lideranças de altas autoridades, né, de alta patente do Irã, enquanto os Estados Unidos se concentraram em tentar enfraquecer o regime iraniano, bombardeando aí instalações vitais militares. Então, o Israel se concentrou, né, em caçar e matar essas lideranças, como o Ayatollah Ali Khamenei, o Mojtaba Khamenei, que assumiu posteriormente, mas se encontra ferido, até hoje não apareceu, e várias outras lideranças do regime iraniano, né, pessoas ligadas aí à Guarda Revolucionária do Irã, também várias delas tiveram aí sua vida ceifada. Bom, então essa é a estratégia adotada pelo Ocidente, adotada por Israel, no sentido de tentar enfraquecer o inimigo, fazer com que, como eu já disse em vários outros vídeos aqui no canal, a intenção principal é, matando essa liderança, fazer com que eclodisse uma revolução dentro do Irã, com as pessoas revoltadas querendo o fim da guerra, se voltando contra o seu próprio governo. Mas as coisas não saíram como o planejado para Israel e para os Estados Unidos. Muito pelo contrário, os Estados Unidos e Israel acabaram unindo o Irã. Por mais que as pessoas ali, muitas pessoas tivessem problemas com o regime iraniano, eram contras, né, são pessoas contrárias, nesse momento acabaram se unindo, porque até mesmo uma parte muito emblemática disso foi o ataque à escola em Minado, onde aí mataram mais de 170 alunos, sua grande maioria de meninas, né? Obviamente que isso causou uma revolta muito grande do Irã, os pais dessas crianças querendo vingança contra o grande Satã e o pequeno Satã, como eles costumam chamar, né, dentro do Irã, se referindo aos Estados Unidos e Israel. Então, para explicar bem para vocês, a tática utilizada pelos Estados Unidos e pelo Israel, caçando as lideranças, tanto o alto escalão, né, como o Ayatollah Ali Khamenei, que era a autoridade máxima, mas aí o seu filho acabou sumindo, está ferido, e vários generais ligados à Guarda Revolucionária do Irã, ministros da defesa, enfim, várias pessoas ali perderam suas vidas. O intuito principal era enfraquecer o regime, as pessoas ficassem perdidas, né, o resto do exército, cortando a cabeça, fazer com que o corpo ali não tivesse como reagir. Mas se deram muito mal, porque o Irã não é como outro país qualquer, né? O Irã já vem se preparando para isso há mais de 30 anos, e desde a Revolução Iraniana, que eles têm a sua própria doutrina e adotaram o estilo de doutrina mosaico, como já foi explicado aqui, né? Que são unidades do exército aí, são 31 da Guarda Revolucionária do Irã, 31 unidades que tem aí autonomia, cada uma delas tem suas próprias decisões, são autônomas, elas não precisam de um comando central. Então, ao eliminar o Ali Khamenei e outras autoridades do regime iraniano, essas unidades continuaram operando ativamente.
Podemos ver que no Iraque eles tentaram, eu sempre dou o exemplo do Iraque para vocês entenderem bem. No Iraque tentaram cortar a cabeça, né? Tentaram eliminar Saddam Hussein logo nos primeiros dias da invasão do Iraque em 2003. Não conseguiram, mas o Saddam Hussein acabou fugindo, seus filhos também fugiram, né? E posteriormente Saddam Hussein foi capturado, os filhos de Saddam Hussein foram mortos, mas ali o exército iraquiano sucumbiu rapidamente. Talvez eles acharam que seria fácil, né? Veja bem, a maior potência militar e econômica do mundo, juntamente com Israel, que é considerada a maior potência do Oriente Médio, atacando um país relativamente muito mais fraco e não conseguiram vencer até agora. Mas por que isso, Nelson? Por que dois países extremamente poderosos não conseguiram derrotar o Irã? O que o Irã tem de tão especial assim? Inteligentemente, né, e surpreendendo a todos, o Irã começou a bombardear todas as bases dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, em todo o Oriente Médio. Ah, mas destruir as bases, isso enfraquece? Veja bem, onde que eles vão operar seus aviões? Onde que eles vão abastecer os aviões? Onde que eles vão trazer os suprimentos? Onde que eles vão trazer as munições? Onde que vão estocar? Onde vão armazenar? Isso aí acabou afetando sobremaneira as operações logísticas dos Estados Unidos e também de Israel, porque Israel teve seu território praticamente todo bombardeado, meus amigos. A imprensa não fala, né? Inclusive, Israel proibiu filmagens, não pode mostrar a destruição dentro de Israel, não pode mostrar as bases atingidas, não pode mostrar nada. Isso aí é uma maneira de tentar dizer que eles estão se dando muito bem, vencendo a guerra. Outra coisa importante que o Irã fez foi saturar as defesas antiaéreas, né? As defesas antiaéreas são extremamente caras. Cada míssil custa em torno de 3, 4 milhões e meio de dólares, os mísseis Patriot. Tem o Dome de Ferro também. Tem estilingue de Davi em Israel. Então tudo isso é muito caro e o Irã saturou toda a defesa de Israel e de vários outros países ali do Golfo Pérsico, países que abrigam as bases norte-americanas. Para fechar esse vídeo, para o vídeo não ficar muito comprido, o que você acha? Quem está ganhando essa guerra? Se nós partimos para os objetivos, o objetivo dos Estados Unidos é acabar com o programa nuclear iraniano. Não sabemos até que ponto isso foi afetado, se o Irã terá capacidade ou não de produzir uma arma nuclear daqui para frente. E também derrubar o regime iraniano. Donald Trump falou isso claramente. Ele iria derrubar e acabar, que o regime iraniano estava com os dias contados. Vocês lembram disso? E pelo que estamos vendo, e enfraquecer também, né? Ele queria acabar com os sistemas de mísseis iranianos. Pelo visto, os não conseguiram acabar com os mísseis, porque eles continuam atingindo. Nós trouxemos notícia aqui, inclusive acertando a ilha de Diego Garcia, a quase 4.000 quilômetros de distância, né? Uma ilha aí britânica operada em conjunto com os Estados Unidos. Ou seja, o Irã tem uma capacidade muito grande e até desconhecida para muita gente, inclusive para os Estados Unidos e para Israel, que acharam que eles não tinham essa capacidade, né, de empregar mísseis com alcance tão longe. Podemos concluir até agora que dentro desse cenário o regime continua em pé, está fortalecido porque os Estados Unidos e Israel acabaram unindo a população, mesmo que depois isso acabar se resolve entre eles, mas aí não foi os Estados Unidos nem Israel que tirou o regime. Uma coisa, meus amigos, foi Israel ter passeado, vamos dizer assim, causando o maior genocídio da era moderna em Gaza, contra as pessoas sem armas, né? A população civil, sem espingarda sequer, devastando a faixa de Gaza inteirinha, destruindo praticamente todas as construções. Outra coisa é enfrentar um país que se preparou por 30 anos. Inclusive, eu trouxe aqui no canal também uma reunião de Ali Khamenei, parece que estava prevendo a sua própria morte. Ele fez uma reunião antes, justamente para falar sobre a sua sucessão. Tire suas próprias conclusões, deixe aí nos comentários. Para finalizar esse vídeo, Donald Trump tinha dado um prazo de 48 horas para o Irã abrir o Estreito de Hormuz. O Irã disse que o Estreito não está fechado. Está fechado sim, para os Estados Unidos e seus aliados, mas que continua aberto para os países amigos. Se isso não fosse feito, Donald Trump disse que iria bombardear toda a infraestrutura energética do Irã. E o Irã respondeu, falou que ia acabar com a infraestrutura energética de todo o Golfo Pérsico. E a última notícia que chega para nós até agora é que Trump resolveu recuar.
vai dar mais 5 dias para o Irã, que já estão em negociações. O Irã nega. Vamos continuar acompanhando, meus amigos. Qualquer novidade, eu volto para informar. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.